Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a palavra do Senhor nos fala a respeito do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro da revelação, o livro da criação. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Sobre a face do abismo, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Nós vemos aqui que Jesus não se manifestou no Novo Testamento, não. Jesus se fazia presente também no início da criação, porque ele sempre existiu. Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Ele era o próprio Deus e ele se transfigurou em ser humano para vir na terra, pregar a palavra do Senhor e morrer naquela cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui a palavra do Senhor nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós vemos pela primeira vez a presença do Espírito Santo de Deus já sendo manifestada, já mostrando que ele pairava sobre as águas. Ele estava conduzindo o movimento das águas naquele momento ali, porque ele era o próprio Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus começou, a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Haja luz, e assim aconteceu. E diz a palavra do Senhor que Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E o Senhor foi fazendo. Depois o Senhor fez o firmamento, o Senhor fez o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. Ele foi fazendo para mostrar que nada surgiu de uma explosão, não, ele fez tudo. Ele fez tudo tão somente com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Firmamento se desmembra da terra e o firmamento se desmembrou. Então, ou seja, pelo poder da palavra, tudo se fez. E diz mais a palavra do Senhor que quando o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que existe, foi tudo pelo seu poder, pela sua palavra. Mas eu e você, ele nos fez diferente. Ele nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. O próprio Deus, do pó da terra, do barro, o Senhor fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Eu e você, nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Assim como ele é, a palavra do Senhor nos diz que nós o veremos. Nós veremos o soberano, o grande eu sou, o poderoso de Israel, o Deus eterno, o santo dos santos, o grande Deus e Pai, e o nosso Pai, Senhor e Salvador. E assim um dia nós o veremos. Por quê? Porque o Senhor, ele nos fez, não para que nós passamos a nossa vida simplesmente focado nas coisas terrenas. Deus não nos fez para nós ficarmos pensando apenas nesta vida. A palavra do Senhor diz que aquele que espera Jesus só nessa vida é o pior dos miseráveis. Nós temos que entender que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor nos diz que o nosso corpo, ele voltará para a terra. O nosso espírito, esse é o espírito de vida, ele voltará para Deus. Mas a nossa alma,
Essa sim, nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor naquele grande dia. O que eu quero trazer com essa mensagem? Eu quero que você entenda que nada surgiu por acaso, tudo se fez, tudo o Senhor fez, tudo o Senhor criou, tudo o Senhor formou, mas eu e você, Ele teve um cuidado mais íntimo, Ele teve um cuidado maior, Ele nos fez, Ele fez um boneco e soprou nele o espírito de vida. Eu e você não era nada, nós éramos barro, mas o Senhor nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, nos dotou de visão, de voz, de força, de entendimento, de inteligência, de sabedoria. Nos fez para levar o ID do Senhor, nos fez para anunciar a sua palavra, nos fez para o adorar. Eu e você, nós somos feitos apenas para adorar a Deus. Não tem outra finalidade a não ser sermos criados para adorar a Deus, servir Ele em santidade e esperar a sua vinda. Que você possa guardar isso no teu coração e entender que o Senhor não nos fez por fazer. Eu e você, nós temos um propósito, o Senhor nos fez por um propósito. E qual é o propósito de Deus para com o homem na terra? O propósito de Deus é que nós estejamos no centro da sua vontade, que nós estejamos dentro dos seus princípios, que nós estejamos voltados literalmente para Ele, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. O Senhor nos fez para nós o adorar, para nós o servir e reconhecer a sua soberania, reconhecer que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele manda no mar e manda até no inferno, porque Ele é Deus. Desde o princípio da criação, Ele já mostrou o seu poder, a sua graça, criando tudo que nós hoje temos, que é o ar que nós respiramos, que é o alimento que brota da terra para nos alimentar. O Senhor tudo fez e o Senhor fez de acordo com cada país, com cada nação, com cada estado. Cada estado tem o seu tipo de plantação, de alimento, de animais. Cada um tem um jeito, uma característica diferente. Mas tudo o Senhor fez em prol do homem. Tudo que existe no homem é em prol dos benefícios do homem, para beneficiar a nós mesmos. E muitas vezes nós não reconhecemos, nós não glorificamos a Deus, nós não o exaltamos pela grandeza, pelo amor que Ele nos concedeu, nos dando tudo. Éramos para nós, na verdade não éramos nem para nós estar aqui, mas o Senhor nos fez. O Senhor quis nos fazer para que nós pudéssemos o servir em adoração. Ah, mas para isso existem os anjos. Mas os anjos não é semelhante a nós. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Os anjos é apenas espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, como Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós somos 3 em 1, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que nós possamos reconhecer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus, quando olha para o homem, Ele se alegra, Ele vê nós, a sua imagem e semelhança. Mesmo o homem estando em pecado, o Senhor nos olha com amor, que é muito além do amor de uma mãe para um filho. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor sincero, um amor tremendo que nem nós conseguimos discernir o tal amor que o Senhor tem para conosco, para com a sua criação. O amor dele foi tão grande que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor me ama, o Senhor te ama. Guarda essa palavra na tábua do teu coração e lembra-se que o Senhor te ama e que se você permanece vivo porque Ele te ama.